Gabriele Barcelos, que é psicóloga das categorias de base do Fluminense. Boa tarde, Gabriele, tudo bem? Muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigada. Gabriele, como é que o Fluminense lida com essa área psicológica das crianças nas categorias de base? Certo. A gente tem um profissional para cada categoria aqui no clube e com os pequenos mais diferentes, né? Então, a gente está no dia a dia deles, acompanhando treinos, acompanhando jogos, a gente tem essa comunicação bem próxima com as famílias para entender sobre o funcionamento dessa família, como que essa família está fazendo o acompanhamento dessas crianças, como que essas crianças estão percebendo esse acompanhamento, se está sendo algo para eles saudável, se está sendo algo que gera algum tipo de desconforto. E enquanto setor aqui do clube, a gente promove intervenções direcionadas aos pais, e aí a gente pode chamar os pais de forma mais individualizada para ter algum tipo de conversa, intervenção, ou a gente também pode promover alguns treinamentos. Recentemente aqui no clube, a nossa coordenadora aqui do setor, a Emily, ela promoveu um workshop para os pais para falar sobre essa educação emocional positiva. Como os pais poderiam gerenciar os próprios comportamentos, falas, como que eles poderiam fazer com que a atuação deles junto aos seus filhos, que antes de serem atletas eles são filhos, como que essa intervenção, essa atuação poderia ser mais favorável para o desenvolvimento saudável dessas crianças. Então, a gente está sempre acompanhando esses processos para auxiliar os pais nessa jornada. Eu acho que você teve conhecimento, Gabriele, que a Federação Paulista de Futebol proibiu aqui a presença de pais, torcida, enfim, pessoas ligadas a esses jogos em 2 rodadas de várias categorias de base aqui em São Paulo. Parece que no Rio de Janeiro a gente teve uma iniciativa parecida também por parte da Federação Carioca. Eu queria convidar você a acompanhar uma matéria que foi feita aqui pela TV Bandeirantes, nós já reproduzimos no programa, e os depoimentos das crianças é uma coisa assim muito forte, em alguns momentos até estarrecedora, pelo comportamento, pela influência nefasta que o comportamento de pais e agregados que estão num campo de futebol, como eles agem com as crianças. Você poderia ouvir com a gente para a gente dar sequência na nossa conversa? Com certeza. Por favor, então, Vicky. As pequenas pernas contrastam com o tamanho do campo. Habilidade eles têm. O que vocês sentem quando estão jogando futebol? Alegria, felicidade, nervoso. E por que você sente nervoso? Porque tem muita gente lá fora gritando. Ele falou um monte de palavrão pra mim. O que você sentiu? Triste. Tá todo mundo gritando, vai tomar no... seu filho tá... Aí eu fico meio pressionado, porque eles estão gritando lá de fora, eu tô ouvindo tudo, aí me bate um medo de dar uma briga lá, ter que parar o jogo. A torcida começou a gritar, perna direita tá ruim, fecha a esquerda dele, ele é ruim. Eu mudei de lado, eu fiquei triste. Depois do jogo eu chorei muito, fiquei muito triste. Eles são crianças, mas dividem o sonho da paixão nacional com milhares de meninos em todo o Brasil. Henrico escolheu ser goleiro, mas a decisão vai muito além de uma brincadeira. O que a gente escolheu pela posição dele, que é goleiro, já não cobrar tanto assim, porque a posição em si já cobra. Teve um jogo específico que o pai dele teve que ficar atrás do gol que ele estava defendendo para tirar mesmo as pessoas que estavam ali falando alguma coisa. Então foi como uma proteção viva. Ofensas vindas, na maioria das vezes, de adultos. Estavam falando que eu era ruim, que eu não era bom, eu não ia conseguir. E quando xingam é pior ainda, porque mexe comigo. Me sinto triste, com raiva. Eu quero sair do gol e bater nessas pessoas. O futebol em escolinhas e categorias de base é levado a sério.
Mesmo assim, deve ser praticado de forma lúdica. Mas o que vemos em muitos jogos com crianças de 12 e até 9 anos é um ambiente de pressão. E um mau exemplo pode vir do principal incentivador. A gente já viu brigas de torcida, né? Porque às vezes um pai grita, quebra a perna dele, derruba ele de qualquer jeito. Então você fica um pouco retraído, porque não é o que você quer para o seu filho nem para a criança do adversário. Assim, não é uma coisa isolada, não acontece de vez em quando, acontece com recorrência. Eu tô com medo de, tipo, quando eu sair, deles baterem no meu pai, né, minha mãe, assim. Brigas entre familiares nas arquibancadas, ameaças. Os caras começaram a gritar. Aí falou pro Marcelo, vai dentro desse grandão bobão. Aí os caras estavam xingando Bandeirinha. Vamos ver, Bandeirinha, quero ver quando você sair daqui. A gente vai te matar. Eles fizeram uma ameaça na frente de vocês? Sim. Aí tem que trazer eles para o campo para praticar um esporte, que é bom para a saúde e tudo. E os pais têm que entender que as crianças estão como um lazer, não está como para só competir. Entendeu? E os pais não entendem uma coisa dessa, aí xinga o árbitro, fala muito palavrão, isso daí tem que mudar. Cobranças exageradas, muitas vezes feitas pelos próprios pais. Foi uma cobrança exagerada na criança e que eles estão em formação, né? Informação de caráter, informação como atleta, como pessoa, e eles não sabem assimilar isso, né? As famílias olham no seu filho, de repente vendo uma salvação da família, de repente a realização do pai que não conseguiu ser jogador e coloca toda a pressão em cima do filho. E isso a gente vê bastante nesse meio, porque a gente está acompanhando há bastante tempo, né? E isso é muito complicado, ainda mais crianças que não tá ainda com o seu mental formado, com a sua personalidade formada, e isso é muito ruim. Só neste ano, em São Paulo, foram registrados mais de 30 casos como ofensas às crianças, homofobia e até injúria racial em jogos das categorias de base, atos praticados por pais de atletas. Para tentar chamar a atenção dessa triste realidade, a Federação Paulista de Futebol fechou os portões de 144 jogos de competições de base no mês passado em São Paulo por conta de atitudes dos familiares. Uma recomendação do Tribunal de Justiça Desportiva por conta dos registros de crimes de intolerância. E o que os pequenos acharam das arquibancadas vazias? O jogo sem torcida dá mais alívio, tipo, você jogar mais leve, não tem muita pressão, assim, de, tipo, se você errar, os torcedores começarem a te xingar, assim. O relato de Luigi mostra como o ambiente hostil dessas partidas pode impactar no desempenho desses meninos. O pequeno atacante joga no Sub-11 do São Paulo e tem em casa um exemplo de alguém que já viveu as dores e as delícias de ser um jogador de futebol. Edu Dracena, ex-Santos, Corinthians e Palmeiras, acompanha de perto os jogos dos filhos nas competições de base. Hoje, como ex-atleta e pai, prefere assistir às partidas mais afastado dos torcedores, num canto na arquibancada. O que me incomoda é a questão da ofensa com a criança. A criança não vai entender realmente o que está acontecendo ali, aquela cobrança. Mas nós adultos que estamos lá fora, a gente entende. E às vezes a gente entende de uma forma agressiva, de uma forma perigosa, que isso de repente pode acabar em vias de fatos, numa briga. Além do clima de tensão, ele percebe que a cobrança por excelência está cada vez mais precoce. Eu saí de casa com 13, 14 anos, tinha campeonatos. Hoje tem campeonato de sub-7, sub-8. Hoje o meu filho menor está com 11 anos, mas já jogou vários campeonatos, vários torneios com torcida, tendo que ganhar, sendo campeão, perdendo. Então eles lidam hoje com a questão das frustrações muito mais cedo do que na minha época quando eu comecei. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro também tenta combater essa realidade. Implementou um protocolo de ação contra a violência verbal que prevê paralisação e até encerramento de jogos em casos de ofensas vindas das arquibancadas nos jogos da base. Ano passado nós tivemos 16 clubes penalizados, né? Partidas que não foram completadas, perdas de pontos.
E esse ano, com o início das nossas ações, nós estamos somente, a gente quer zerar isso, mas chegamos a 3 clubes punidos, penalizados. Então, com isso, a gente acredita de que as ações que a gente vem implementando têm sido positivas. Pequenos que vivem pressão desde cedo, mas também ensinam. Quem que deveria estar dando exemplo? Os próprios adultos. E o que eles estavam fazendo? Xingando e não dando exemplo. Muito incentivo. Tipo, vai Miguel, vai pra cima, vai. Você é bom. Tipo assim, eu queria ouvir que eles falassem. Nessa idade o filho só tem que brincar. E que aos poucos ele vai ir formando como atleta, como pessoa, que lá, independente do clube que ele jogar, vai ter os profissionais ali que vai auxiliar ele na formação dele tática, psicológica, física, enfim, cognitiva, e que dentro de casa ele quer um pai e uma mãe só. Antes da competição, seja no sub-12, 11 ou sub-9, o que essa molecada quer é ser criança. O que é importante no futebol para vocês? Daí a bela matéria da nossa repórter da TV Bandeirantes, Heloísa Ornelas. Gabriele Barcelos, psicóloga da categoria de base do Fluminense. Alguns depoimentos estarrecedores aí, Gabriela. Sim, com certeza. Que lição a gente pode tirar? Você está me ouvindo, Gabriele? Te ouço. Legal. Depoimentos aí que chamam a atenção, as crianças preferindo jogar sem a presença da torcida, sem a presença dos pais, tendo alívio. Que consequências esse tipo de comportamento pode trazer, não só para um futuro atleta, mas para um futuro cidadão? Sim, quando há essa pressão, há essa alta demanda por uma especialização, uma perfeição, mesmo tão cedo, essa criança, esse adolescente, ele provavelmente vai crescer com a tendência a acreditar que ele precisa sempre atender essas expectativas dos outros, que não há espaço para erros, que ele precisa atender a um determinado padrão porque outras pessoas estão contando com eles. E como a gente viu aí, né, nos depoimentos dessa reportagem, muitos pais acabam investindo tempo, investindo energia, muitas vezes investindo financeiramente também para realizar um sonho que não é só da criança, mas muitas vezes dos próprios pais. E as crianças, elas de fato carregam consigo essa sensação de que elas precisam ser aquelas figuras que vão resolver a vida da família, que vão melhorar a vida da família. E por mais que isso não seja verbalizado diretamente para essas crianças, elas já conseguem entender o contexto e o quanto que isso está sendo, de alguma forma, esperado delas. E quando a gente fala sobre esse desenvolvimento saudável, esses comportamentos são comportamentos que não contribuem para um desenvolvimento saudável dessa criança, desse adolescente, podendo trazer sintomas de ansiedade, sintomas muitas vezes até de depressão, porque a gente está falando sobre aspectos que dizem respeito à construção da identidade dessa criança, desse adolescente, e num dado momento isso pode até levar à desistência da prática esportiva, porque com esses comportamentos dos responsáveis, a criança já não tem mais prazer de fazer aquilo ali. E se não há prazer, como vai ser o engajamento necessário para que a performance seja alcançada? Isso não se sustenta. Então, realmente, os responsáveis, essas figuras que estão no acompanhamento dessas crianças, precisam rever a forma como esse acompanhamento está sendo feito. Pois é, Gabriele. E a situação chama a atenção porque esse funil é muito pequeno. 1% se chegar ao profissional vai ser muito, talvez. E mesmo o garoto que chega ao profissional, que consequência esse tipo de cobrança também pode trazer? Que tipo de profissional é formado? No alto rendimento, a gente sabe que essas pressões elas são cada vez mais constantes, né? A torcida acaba agindo de forma mais acalorada, de forma mais intensa. Alguns responsáveis acreditam que fazer isso quando eles são novinhos é uma forma de prepará-los para esse momento, quando na verdade não é. E como mencionei há pouco, né? Esses comportamentos são comportamentos que favorecem o desenvolvimento de ansiedade, favorecem o desenvolvimento de sintomas de depressão,
pressão, uma autocobrança excessiva que não é favorável para o rendimento esportivo. Então, se eu tenho um ser humano ali que se desenvolveu acreditando que precisa o tempo todo atender a essas expectativas, não pode errar porque está sendo visto, está sendo criticado, qualquer falha que ele cometa, ele vai ser alvejado pela torcida, vai ser alvejado muitas vezes até pelas pessoas que estão ali no seu convívio. Dificilmente essa pessoa vai conseguir sustentar uma performance no alto nível a longo prazo, porque essas questões emocionais vão estar ali interligadas, influenciando na forma como esse indivíduo vai conseguir externalizar as suas ações, as suas execuções dentro de campo, dentro de quadra, seja lá qual for a modalidade esportiva. Aqui a gente está falando especificamente do futebol, mas a gente também pode ampliar isso para as outras modalidades esportivas, porque a gente está falando sobre aspectos que dizem respeito ao desenvolvimento. Como essa criança, esse adolescente está se desenvolvendo. Ô, Gabriele, a gente tem visto aí uma multiplicação e acho que até tem um lado positivo isso, de a divulgação de uma maneira clara, aberta e transparente de dificuldades psicológicas de vários jogadores, sentindo depressão, ansiedade, jogadores profissionais. Isso é consequência, pode-se estabelecer esse paralelo do que aconteceu nessa fase de formação? Sim, não. Essas manifestações? Em algumas situações, sim, mas não é só isso que vai direcionar ou definir se o atleta adulto, né, ali atuando já pelo profissional, vai ter sintomas de ansiedade, de depressão, de esgotamento. Existem vários outros fatores que são inerentes ao contexto esportivo que também podem favorecer o surgimento desses sintomas. E aí a gente vê pressão por resultados, né, não só dos comportamentos dos pais, né, da arquibancada, mas fatores diversos que estão ali relacionados a essa demanda por resultados, por vitórias, não ter espaço para erros e principalmente o não ter espaço para expressar suas vulnerabilidades, suas dificuldades. Como se o atleta ali, sendo profissional, precisasse o tempo inteiro performar em alto nível, não pode errar, não pode demonstrar sentimentos, porque ele está ali naquele papel de um herói, de alguém que precisa mostrar esse resultado, sem espaço para isso que muitas vezes vai ser entendido como uma fraqueza. E aí, se eu deixo de lado aspectos que fazem parte da nossa essência enquanto seres humanos, como é que a gente vai gerenciar isso? Pois é. Então, quando eles não têm espaço para essas expressões, eles, consequentemente, acabam não tendo espaço para gerenciar essas questões. Ô, Gabriele, eu não sei se você partilha disso, mas a gente não está colocando muito cedo essas crianças para competirem, sub-7, sub-8, sub-9, sub-10. Talvez a partir de 14 anos, como eu vi experiências na Europa serem realizadas até essa idade de 14 anos, um negócio mais lúdico. A gente não está acelerando demais esse processo. E outra, a gente não vê formação quando a gente vê esse tipo de competitividade constante muito cedo. O treinador não está lá para formar, ele está lá para ganhar campeonato, senão ele também vai perder o emprego dele. Uhum. Sim, eu concordo contigo que a gente está vendo essas competições já muito cedo para essas crianças. Não que a competição em si seja um problema, mas a forma como essas competições estão sendo estruturadas realmente acaba tendo essa possibilidade de prejudicar o desenvolvimento dessa criança. E quem não passa na peneira? Como é que a vida dela pode ser marcada por isso? A tua experiência te diz o quê? Uhum. A peneira que você diz em relação a chegar no futebol profissional. Isso, que é o objetivo de todos eles. Uhum. Então, vou falar um pouquinho da experiência que a gente tem aqui no clube, pelo processo de formação que a gente tem com esses atletas. Aqui a gente não só incentiva os atletas a buscarem esse desenvolvimento no futebol. A gente sempre incentiva os atletas a buscarem desenvolvimento fora do futebol também.
uma profissão, o que eles gostariam de fazer da vida deles, o que eles entendem que a longo prazo traria para eles um prazer, uma leveza, coisas que eles gostariam de construir para o futuro deles, além do futebol. Né? Muitos deles acabam tendo um pouco de dificuldade de fazer essa projeção, porque desde muito cedo já têm em mente que precisam virar jogadores de futebol e é só essa a opção que eles têm, porque não existe outra possibilidade de fazer com que os sonhos e os objetivos sejam alcançados. E para a maioria, o principal deles é mudar a vida da família. Só que a gente sempre busca esse incentivo, essa tomada de perspectiva, ainda que a gente direcione no sentido de vamos pensar o que você gostaria de fazer no seu pós-carreira? Depois que você concluir a sua etapa no futebol profissional, o que você gostaria de fazer? Você acha que você poderia, por exemplo, contribuir para a vida de outros atletas? De que forma seria isso? Você pensaria em trabalhar até com o esporte mesmo, mas incentivando esses meninos a olharem para este outro lado da formação deles, não só formação esportiva, mas a formação acadêmica, para que eles se vejam com essas outras possibilidades e não vejam o futebol como se fosse a única possibilidade da vida deles. Porque muitos atrelam a não chegada ao futebol profissional como o fracasso na vida deles. Só que não é bem assim. Existem outras possibilidades, existem outros caminhos que eles podem tomar e que eles vão ter tanto sucesso quanto eles teriam no futebol. Ô Gabriele, muitas famílias acabam transformando essa situação em algo de pensamento de futuro. Você perguntar para vários pais, qual que é a sua profissão? Eu sou pai de atleta. Como é? Vocês tratam a família também? Sim, a gente dá alguns direcionamentos à família, sim. Incentiva a família a buscar tarefas, ocupações, coisas no dia a dia que ajudem esse atleta a amenizar essa responsabilidade que alguns deles acabam carregando de eu preciso ser o sustento da minha família. Uma criança de 7, 8, 9 anos, você, pela teu convívio, já percebe que existe essa pressão, essa responsabilidade em cima de crianças nessa idade? Alguns casos existem, sim. Mas nem sempre é algo imposto pelos pais. Muitas vezes é uma construção que a própria criança acaba desenvolvendo por vários fatores que estão presentes ali no dia a dia dessa criança, em relação ao esporte, as coisas que essa criança presencia, mas nem sempre vai ser algo verbalizado e demandado pelos pais, mas construído pela própria criança que acha que por a família, de repente, ter mudado de cidade, ter largado casa, trabalho e vindo para cá para realizar o sonho dessa criança, essa criança acha que está devendo um retorno para essa família, que precisa fazer esse esforço da família valer a pena e não pode decepcionar. Então, diante dessas situações, a gente chama a família, orienta a família para que esse diálogo entre eles, essa forma de funcionar, né, a forma familiar deles funcionarem, acabe auxiliando o atleta numa ressignificação, numa remodelação dessa perspectiva que ele está tendo. Porque é assustador, como você está dizendo. Tem gente que muda de cidade, vende tudo, aposta tudo nessa situação da criança. E é o seguinte, todo final de ano tem a tal da chamada lista de dispensa. Deve ser um terror, um estresse enorme essa época para vocês, para os atletas e para a família. Sim, acaba tendo uma preocupação a mais, né? Porque por saberem que no final do ano tem a reunião, tem a lista de dispensa, acaba tendo uma certa apreensão, né? Poxa, o que será que vai acontecer? Será que eu vou ficar? Será que eu não vou ficar? Mas nós sempre fazemos o acompanhamento desse processo. No caso de atletas que são desligados, a gente faz o acolhimento desse atleta, dessa família, a gente dá todo o suporte que eles precisam para enfrentar esse momento. Você deve ter convivido com casos de desespero nesse momento.
De desespero, não tanto, mas de uma chateação, de uma frustração, né, de uma expectativa que foi quebrada, de um luto, porque quando eles vêm para cá, quando eles mudam toda a sua rotina, toda a sua dinâmica familiar, eles têm um sonho, e quando eles se veem impossibilitados de alcançar esse sonho no local onde eles projetaram isso, existe ali um luto que a gente precisa ajudar a manejar. Então, a gente acompanha de pertinho esses casos para garantir que sejam o processo mais humanizado possível. É mais difícil lidar com o atleta ou com a família? Olha, boa pergunta, viu? Acho que um pouquinho dos dois. Mas eu não diria nem que seja difícil, né? Aqui a gente tem um acesso muito bom aos atletas, às famílias. Então, acaba sendo um caminho bem tranquilo. De uma maneira geral, você vê em outros clubes esse mesmo tipo de preocupação na Confederação Brasileira, nas federações? Há um conceito generalizado que é preciso cuidar desse aspecto emocional, principalmente na formação de base, ou como no Fluminense e alguns outros clubes, são experiências, são iniciativas próprias que não estão dentro de um contexto mais amplo? Olha, eu não posso falar em relação aos outros clubes que eu não tenho acesso a essa informação, mas o que eu posso te dizer é que tem outros clubes que têm profissionais de psicologia que acompanham também essas categorias. Então, eu acredito que eles acompanhem também esses processos, né, de liberação de atleta, condução de intervenção com os familiares, porque a gente está falando sobre formas de condução básicas ali das competências de um psicólogo do esporte. Então, a gente atua com os atletas, a gente atua com as famílias, a gente atua com as comissões, com coordenações, com diretoria. Então, faz parte do nosso trabalho esse envolvimento. Então, acredito que sim, nos outros clubes que contam com profissionais da nossa área, exista também esse tipo de direcionamento para os profissionais. A gente está num momento de um trabalho efetivo para isso, ou a gente está engatinhando nessa história, nesse cuidado das crianças, de quem tem sucesso e de quem fica pelo meio do caminho? Ainda muito que a gente precisa caminhar. Acredito que estamos engatinhando ainda por ser algo relativamente novo. Então, a gente ainda precisa desenvolver muita literatura a respeito, entender como nos diferentes clubes, nos diferentes contextos, como que essas relações acontecem, para que a gente consiga dar maior robustez a essas intervenções que a gente vai fazendo. Mas por ser algo relativamente novo, crianças tão novinhas, 7, 8, 9 anos, imersas nesse contexto de competição que demanda uma especialização que não condiz com a faixa etária delas, a gente ainda está engatinhando nessa remodulação que vive esse respeito, né, às fases do desenvolvimento. O que você acha que deveria ser feito? É lógico que é um movimento amplo que demanda tempo, mas para a gente pelo menos começar a corrigir o rumo disso que você apontou agora. O que tem que ser feito, ou o que pode ser feito imediatamente para a gente tentar encontrar uma solução? Sendo realista daquilo que está nas nossas mãos, falando enquanto psicóloga do esporte, cabe muito a nós, enquanto profissionais, ajudar os responsáveis nesse processo, levar essas informações, esse conhecimento, orientar quanto às formas mais saudáveis deles auxiliarem os seus filhos nesse processo de treinamento esportivo, de competição esportiva. E a longo prazo, de repente, as federações, de repente, repensarem um pouco nessas estruturas de competição, calendário competitivo, como isso está acontecendo e como isso está sendo fomentado para que haja uma diminuição nessa cobrança e nesse nível de competitividade aos quais
essas crianças estão expostas já muito cedo. Dentro da sua convicção acadêmica e também da realidade prática que você tem convivendo diariamente com isso, qual seria a idade adequada para a gente ter competição? E aí que tá, não é que a competição seja prejudicial para as crianças. Perfeito, mas os moldes que ela é praticada hoje, ela parece que ela é nociva, né? Sim, porque exige-se dessas crianças já muito cedo um nível de especialização que elas não precisariam ter. Nessa idade, precisaria ser algo mais lúdico, mais voltado para a iniciação desses meninos ao esporte, algo mais voltado para o prazer, para aquilo que eles estão desenvolvendo ali, mas de uma forma prazerosa. Treinadores que trabalham com essas categorias sub-10, sub-11, sub-7, 8, 9, enfim, eles estão preparados para ser, além de treinadores, eles estão preparados para serem esses educadores, esses formadores atentos à personalidade, à construção do ego, da personalidade, da identidade dos meninos? Alguns sim, outros não. E aí, mais uma vez, enquanto psicólogos do esporte, a gente pode fazer esse rastreio, essa identificação e, a partir disso, orientar esses profissionais nessas formas de condução com essas crianças. Será que a forma como esse treinador, essa comissão, de uma forma geral, está se comunicando com essa criança, está sendo uma comunicação assertiva, saudável, funcional, ou está sendo uma comunicação que é nociva, que é prejudicial a esse desenvolvimento? Será que a forma como algo está sendo demandado dessa criança está sendo saudável ou está sendo prejudicial? Então, nós podemos atuar junto à comissão para orientar nesse sentido, nesses aspectos, como os comportamentos, como os direcionamentos que eles estão dando podem impactar positivo ou negativamente e que modificações eles poderiam fazer ali na forma de condução para que seja uma condução mais saudável, mais efetiva, mais leve, de forma que até mesmo as crianças consigam absorver melhor aquilo que está sendo orientado, ensinado e até demandado delas. O futebol é sempre muito refratário a ideias que saem do campo, né? Só campo bola, normalmente. Na hora de escolher um treinador, vocês são psicólogos, vocês da área de cuidado mental, de cuidado de valores das crianças, vocês fazem parte das diretrizes que são determinadas para a escolha de um treinador ou não existe diretriz nenhuma? Em alguns momentos já houve participação nossa, sim, mas não é algo tão recorrente. Pois é, isso é uma falha grave. E você vê essa resistência por quê? Eu não sei nem se é uma resistência, para ser sincera. Eu acredito que seja uma falta de compreensão sobre o quanto nós, enquanto psicólogos, podemos contribuir nesse processo. Você diria que isso se desenvolve por falta de conhecimento de quem toma e quem tem esse poder de estabelecer as diretrizes? Pode ser que sim. Pode ser uma falta de conhecimento dessas pessoas que estão nesses lugares, mas muitas vezes pode ser também uma dificuldade do próprio psicólogo entender que ele pode estar nesse lugar. Porque também é nosso papel. A gente consegue observar os perfis das pessoas, entender se o perfil de um determinado profissional é um perfil adequado para a função que esse profissional vai assumir. Então, é um lugar que nós podemos ocupar, que nós podemos auxiliar bastante. Mas também falta não só dos responsáveis, né, por todo esse processo terem esse conhecimento, mas dos psicólogos também se perceberem nesse lugar. Eu queria avançar um pouco numa questão, eu não sei se você vai ter condição de me responder. Mas a gente está vivendo uma crise muito grande dentro do futebol brasileiro, que principalmente diz respeito à formação de jogadores, a perda de identidade, da maneira de se jogar futebol, da maneira do brasileiro ser, da maneira que nos trouxe até o patamar do país do futebol. Tem muito a ver com essa... ou não tem nada a ver com o que eu vou te perguntar agora, tem muito a ver com essa aceleração precoce
do atleta em ele dar uma resposta, em ele se posicionar ou ele revelar a sua capacidade de ser jogador, esse não respeito pela essa parte lúdica que você já apontou como fundamental até um determinado momento dessa formação do atleta. A gente está acelerando o processo, a gente está vivendo, a gente está colhendo frutos de escolhas erradas na formação dos atletas. Isso está se refletindo na incapacidade profissional de vitória, na revelação de grandes atletas, de repente perdendo até aquele posto de patamar de grande formador de jogadores? Eu acredito que sim. Que não seja só isso, lógico, mas sim, que isso também esteja influenciando bastante. Porque, como eu tinha mencionado, né, essa especialização, essa demanda que os meninos eles acabam sofrendo desde muito cedo, em algum momento faz com que eles se sintam esgotados. E, na medida em que eles se percebem esgotados por essas demandas, por essa pressão, eles também acabam se percebendo com dificuldade de retornar, de desempenhar, de executar aquilo que está sendo demandado deles da forma como eles sabem que eles poderiam. Porque se há ali algum componente emocional, psicológico, que não está bem, o desempenho físico vai ser prejudicado. Então, é possível, sim, que toda essa aceleração, toda essa especialização precoce, tudo isso também esteja influenciando nesse cenário que a gente está enxergando hoje. Você consegue traçar um perfil de como é a personalidade de um atleta hoje, em cima do como ele é formado, como atleta profissional? Qual que é a personalidade do nosso jogador? Olha, isso é um conceito muito variado, né? Porque não existe uma personalidade única. Vários fatores de personalidade. Talvez o comportamento do nosso jogador hoje ele é adequado. Comportamento adequado. Dentro do que se espera de um atleta profissional, em função dessa... Porque hoje a gente percebe, pelo que não é novidade essa dificuldade de formação desses equívocos que a gente tem, pela precocidade que é feita, você inserir um garoto num contexto desportivo que está além daquela compreensão momentânea da personalidade dele para aquela idade. Isso tem reflexo no comportamento do jogador de futebol brasileiro. Como você vê o comportamento? A gente diz que o argentino vai para a Europa, hoje não acontece tanto com o brasileiro, mas o argentino vai para a Europa, bate e fica. Muitos brasileiros vão para a Europa, bate e voltam. Vou te dar um exemplo aqui de um caso clássico, o Gabigol foi para a Europa, bateu e voltou. O Pedro, que está no Flamengo, foi lá, bateu e voltou. Aí você tem o Marcelo, que foi lá e ficou formado no Fluminense. Você tem o John Kennedy, que saiu e voltou também do Fluminense. Você tem o Ganso, que bateu e voltou. Não estou nem dizendo por aspectos técnicos do jogo, mas muito do insucesso de alguns desses jogadores se diz respeito à personalidade, dificuldade de adaptação, dificuldade de convivência, dificuldade de conviver com situações profissionais que fogem do nosso comportamento. Como você vê se isso é uma consequência, se não é, por quê? Pode ser uma consequência. Isso depende muito do que a gente entende como o comportamento de um jogador profissional que é esperado aqui no Brasil. Então, o que a gente espera de um atleta profissional de futebol aqui no Brasil? Será que os comportamentos esperados são os comportamentos compatíveis com esses atletas? E será que os comportamentos que a gente espera aqui são os mesmos comportamentos que lá na Europa também são esperados dos atletas? Será que a forma como essa construção se dá aqui é igual à forma como essa construção se dá lá fora? Então, são aspectos sociais e culturais que a gente precisa entender para identificar quais são os pontos de diferença. Pois é, nós somos um país exportador de pé de obra. Então, os clubes devem ter a preocupação, e normalmente eu acredito que isso deva acontecer, a gente preparar o jogador para essa realidade. Essa realidade dele sair do Brasil, para ele ter sucesso, para ele conviver, por causa dessas diferenças culturais que existem. A gente prepara o atleta para isso? Acho que poderíamos preparar mais. Aqui no Fluminense, os atletas, quando estão nesse processo de ir para fora, muitas vezes nem necessariamente para ir para outro clube, mas quando eles têm algum campeonato em outro país,
na medida do possível, eles têm alguma orientação sobre como é a cultura desse país, como são os comportamentos, em que pontos a cultura se diferencia da nossa cultura aqui. Então, de alguma forma, eles têm essa orientação. Quando a gente fala sobre atletas que saem para outros times de forma um pouco mais definitiva, essas orientações também são dadas, mas poderia ser algo muito mais estimulado, muito mais fomentado e reforçado para que o processo fosse mais facilitado para eles. Essa formação mental do atleta, ela tem consequências dentro de campo, se ela é mais forte, se ela é mais fraca? Você vê dessa maneira? Um atleta tem mais desempenho se ele é mais forte mentalmente do que um atleta que às vezes tem mais talento, mas não tem essa força mental necessária para conviver com todas as pressões do profissional que são inerentes aí? É possível que sim. Porque quando a gente fala de força mental, alguns acham que é ser forte o tempo todo, não se abalar, não demonstrar nenhum tipo de emoção, sentimento. Existem atletas que não necessariamente fazem um trabalho mental específico e conseguem gerenciar internamente essas questões emocionais que a gente sabe que são inerentes do esporte, do futebol, de alto rendimento, mas isso também depende muito de como foi a construção dessa pessoa. Essa pessoa teve um contexto de vida, um contexto familiar que favoreceu o desenvolvimento dessas habilidades emocionais e por isso ele consegue gerenciar melhor essas questões e aí não necessariamente precisa de uma intervenção mais específica ou não, é um atleta que pode ser mais estimulado em relação a essas habilidades, como que a gente pode fazer esse estímulo. O que a gente vê na literatura é que realmente atletas que têm maiores habilidades de enfrentamento, que têm maiores habilidades emocionais, são atletas que têm essa tendência de ter uma performance mais sustentável. O atleta brasileiro, ele é forte mentalmente ou não? Falando de uma forma generalista, assim, é difícil taxar, né? Porque a gente tem atletas e atletas. Tem atletas que, sim, a gente pode considerar que são muito fortes mentalmente, ou que buscam desenvolver essa força mental, essa resiliência mental para o enfrentamento das diversas questões que eles vivem no dia a dia. E tem atletas que talvez não por motivos diversos, não significa que eles não possam desenvolver isso. Ok. Queria agradecer demais a Gabriele Barcelos, psicóloga das categorias de base do Fluminense, trazendo um pouco desse universo de preparação das crianças, como elas são tratadas, as consequências das cobranças que pode ter na carreira, no futuro e também na vida, porque o funil é muito grande, 1% dos atletas, se muito, devem se tornar profissionais, e isso são experiências que eles vivem nessa época, podem trazer consequências para o resto da vida. Obrigado, Gabriele, pelas suas informações, pela sua visão e compartilhar seus conhecimentos aqui com a gente. Imagina, que agradeço, é um prazer.